Olá, meus irmãos queridos, nós estamos no canal e Família, estamos felizes por ter a sua companhia, esse espaço criado para que juntos possamos estudar a palavra de Deus diariamente. Esse canal tem esse propósito, tornar o estudo da lição da Escola Sabatina o mais fácil possível, de melhor compreensão. Nós estamos há um mês de completar um ano e nós gostaríamos de ouvi-los. Deixa aí nos comentários como você está sendo abençoado com essas mensagens, se elas têm sido facilitadas a sua compreensão. Nós estamos aqui na lição número 4, trabalhando em defesa da verdade, e hoje é 23 de abril, o tema Coragem para permanecer em pé. É uma mensagem importante, são estudos de profecias, muitas vezes, e que precisa de leitura, precisa de uma compreensão melhor. Deus nos ajude a compreender esse assunto. Nós vamos já estudar, mas antes vamos pedir a presença do Espírito Santo conosco. Oremos. Nosso bondoso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos esse canal para juntos estudarmos a tua palavra e pedimos que teu Espírito nos conduza nesse estudo, de maneira que essas verdades sejam bem compreendidas e façam parte da nossa vida e do nosso crescimento espiritual. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo ele começa já nos trazendo aqui a pergunta número 4. O autor aqui pede para nós compararmos três passagens bíblicas. Uma é Atos, outra é Efésios e outra é Apocalipse. E faz a seguinte pergunta: que princípio básico se encontra nesses textos? Então, aqui é importantíssimo, né, a leitura dessas três passagens. Eu vou pedir ao Júnior que leia para nós a passagem de Atos, capítulo 5, verso 29, para nós deixarmos aqui a sugestão de resposta. Muito bem, então vamos a essa leitura. O texto selecionado aqui é o capítulo 5 de Atos, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Legal. Essa passagem aí já nos dá uma indicação do que as outras vão tratar também. Então, aqui, que princípios essas passagens mostram, né? A resposta ficou assim: fidelidade e perseverança na obediência. E na sequência, nós vamos para o estudo do assunto mesmo, do tema, e é apresentado aqui as características de dois grupos de pessoas do cristianismo no passado, que são inspirações para nós, os valdenses e os reformadores. Pessoas, grupos que viveram ali no início do segundo milênio, por volta do ano de 1100 até 1500, 1600, por aí. E é apresentado três características deles: lealdade absoluta a Deus. O segundo, obediência à autoridade das Escrituras. Eles tinham as Escrituras como a autoridade. E terceiro, compromisso com a supremacia de Cristo. São características importantes que nós precisamos cada vez mais incorporar à nossa prática cristã. Muito bem, então aí como nós já podemos observar, o nosso estudo de hoje, ele vai se deter no testemunho desses cristãos, né, que defendiam a palavra de Deus, não se desviavam, não eram enganados pelas mentiras que foram introduzidas no cristianismo na época deles. E aqui no início nós citamos os valdenses e os reformadores. Mas a lição deste dia, ela vem nos trazendo o testemunho dos valdenses. Amanhã nós veremos os reformadores. E aqui o nosso estudo ele segue falando exatamente dos valdenses, os testemunhos deles, né? E aqui nós temos algumas informações sobre eles, como eles agiam. E aqui é interessante notar que na época em que eles viviam, a palavra de Deus ela era restrita, muito restrita. Né? A igreja, a religião que dominava aquela época, não permitia as pessoas a terem acesso à palavra de Deus.
E isso era um grande desafio para eles, né? E aqui a lição nos traz que eles copiavam secretamente as escrituras. Você vê o empenho deles, né, em permanecer ao lado da palavra de Deus. Diz aqui que eram formados grupos, né, de pessoas, de copistas, que copiaram partes das escrituras. Interessante aqui também. Outro testemunho sobre eles diziam que eles se matriculavam em universidades, né, a fim de levar a palavra de Deus para outras pessoas. Então, quando surgiam, eles viam que surgia o interesse das pessoas, eles compartilhavam essas verdades com essas pessoas. Né? Então, nós temos vários exemplos aqui deles, eles distribuíam partes das escrituras. E é interessante aqui que a lição fala que muitas vezes eles eram pegos. Infelizmente, eles pagavam com a própria vida. Né? Mas nem por isso a palavra de Deus deixou de ser proclamada, né? De ser passada para as outras pessoas nos tempos deles. Alexandre, eu acho que um ponto a destacar aí, né, nessa experiência que você trouxe dos valdenses, é o senso de missão que eles tinham. Eles entendiam que precisava da palavra de Deus para si, se manter fiéis, mas também de levar isso para outras pessoas. E eles saíam e iam pregar isso, viver, tá? Num tempo muito difícil. É uma lição para nós hoje. Hoje nós não saímos assim, mas as nossas ofertas, nós podemos sair, devemos sair para pregar o evangelho da missão mundial, né? E finalizando o nosso estudo com esse testemunho maravilhoso dos valdenses, a lição traz ainda uma última consideração muito importante a respeito do alvorecer. Lembrando que nós estamos tratando aqui na história de um período de escuridão, um período sombrio, em que a palavra de Deus foi encarcerada, né? Ela não era liberada para as pessoas estudarem, para as pessoas, não tinha Bíblia na linguagem que elas pudessem estudar. Então era bem restrito o acesso à palavra de Deus pela igreja romana, pela igreja que dominava a palavra naquela época. E o testemunho dos valdenses vem trazendo um pouco de luz nesse período obscuro, né? E é sobre isso que o final da lição aqui vai tratar. Vai trazer aqui o texto de Provérbios 4:18, texto conhecido que diz assim: a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E a consideração do autor é de que a palavra de Deus ela vai sendo progressivamente iluminada, né, para essas pessoas, através dos valdenses, depois, mais à frente um pouco, através dos reformadores. Então, a luz da palavra de Deus vai chegando com mais força. E não poderia ser diferente, né? Uma verdade muito completa, né? É um evangelho de salvação. Então, um pouco de verdade vai sendo introduzido, vai aparecendo, a palavra de Deus vai sendo aos poucos disseminada, até que chega o movimento da reforma, que nós vamos estudar amanhã, e aí a palavra de Deus vai ser liberada, as pessoas vão buscar, vão poder ter acesso na sua linguagem, no seu idioma, e aí, como diz a metáfora, o dia vai se clareando e a verdade vai aparecendo. Que nós possamos também, a partir desse testemunho, ter amor pela palavra de Deus. Hoje nós vivemos em um momento que nós temos acesso ao estudo. Nós podemos nos reunir aqui, como nós estamos fazendo, para estudar a palavra de Deus. Que essa verdade, essa luz, possa guiar os nossos caminhos, que nós possamos viver pela palavra de Deus.